Como você tem reagido diante das dificuldades, das crises e dos momentos desfavoráveis? Esse é o estudo de número 964, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nesse estudo nós veremos que Davi, ele passou por diversos momentos desfavoráveis a ele, momentos difíceis, angustiantes, mas a atitude dele de depositar no Senhor toda a confiança fez diferença para a história dele. Vamos ao nosso tema, aprendendo a confiar no Senhor. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 2, verso 12, que diz: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Confiar é acreditar, é crer, é esperar, é depositar. Confiar é entregar. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter fé, porque sem fé nós não agradamos ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a colocar no Senhor toda a nossa confiança, a crescermos no Senhor, porque quem consegue confiar no Senhor, a Bíblia nos ensina que é extremamente feliz. Salmo 40, verso 4 diz isso: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. E Davi, ele é um exemplo de alguém que aprendeu a confiar no Senhor, alguém que viveu um dia após o outro, porque ele teve perdas na sua vida, momentos de angústia, momentos de dificuldade, momentos de perseguições, mas ele aprendeu a desenvolver a comunhão e a intimidade com o nosso Senhor. Sabe o que ele realmente aprendeu, que nós precisamos aprender? A amar ao Senhor e dependermos dele, independente dos momentos que vivemos. Salmo 18, verso 1, Davi faz uma declaração ao Senhor, assim se expressou Davi: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Davi aprendeu a fazer do Senhor o seu apoio, a sua força, o seu abrigo. Davi aprendeu a conviver com o Senhor como um verdadeiro amigo. Davi sabia que o Senhor estava cuidando dele. Salmo 18, verso 2 diz assim: o Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza. Olha a confiança de Davi. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Davi aprendeu a se refugiar no Senhor. Davi aprendeu a fazer do Senhor a motivação dele viver. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós podemos entender que ele desenvolveu intimidade com Deus, começando quando ele pastoreava as ovelhas. No Salmo 23, verso 1 e verso 2 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Oh, aleluias! Assim como Davi, que era um pastor de ovelhas, ele sabia cuidar e proteger as ovelhas, ele sentia-se cuidado e protegido pelo nosso pastor, pelo Todo-Poderoso. E enquanto Davi, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, surgiram dificuldades, mas na
força do Senhor, Davi enfrentava uma por uma. 1 Samuel capítulo 17, verso 34 e verso 35 diz: mas Davi argumentou diante de Saul, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. Davi sabia que o Senhor estava com ele, Davi confiava no Senhor em todo o tempo. Quando Davi foi ver os irmãos dele que estavam guerreando contra os filisteus, ele se deparou com a arrogância, com o desprezo e com o julgamento do irmão dele, o irmão Eliabe. Vamos ver 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração, vieste para assistir à batalha. E tem outra versão que Eliabe falou que conhecia a presunção e a maldade do coração de Davi, mas Davi, ele não se deixou abalar pela fala de Eliabe, não. Quando Davi, ele se aproximou do rei Saul, ele pediu para guerrear contra aquele gigante, contra Golias, e ele tentou animar o rei Saul, mas sabe qual foi a atitude de Saul? Ele desacreditou a Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 32 e verso 33. Então Davi disse a Saul que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. É interessante que Saul, que o exército de Israel eram experientes nas batalhas, mas eles se acovardaram. Mas Davi, como disse o rei Saul, uma criança, Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus, e Davi também não se abateu com a desconfiança, com o descrédito de Saul, não. Ele acrescentou que mesmo jovem, ele tinha experiência com Deus. Vamos conferir? 1 Samuel capítulo 17, verso 36. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi realmente desenvolveu confiança no Senhor. Ele não se acovardou diante da afronta de Golias, porque ele não ficou olhando o tamanho de Golias, as estratégias de Golias, ele não ficou olhando a impossibilidade e nem quem era o adversário dele, que era um gigante, que era forte, que era poderoso. Ele foi na força do Senhor, ele foi no nome do Senhor dos exércitos e ele venceu. E após Davi vencer aquele gigante, ele se tornou alguém de confiança do rei Saul. 1 Samuel capítulo 18, verso 5. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Deus era com Davi. Deus o abençoava, ele agia com prudência, ele foi aceito, ele foi admirado, porque ele dava toda a vitória ao Senhor. Ele sabia que o Senhor era o motivo dele vencer, e as mulheres admiravam a Davi, cantavam, dançavam, elogiavam a Davi, até mesmo comparando Davi com Saul, que Davi era mais bem sucedido. Vamos conferir?
1 Samuel capítulo 18, verso 7, e as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Imagina o rei Saul ouvindo isto, ele ficou irado, ele desprezou mais ainda Davi e ele começou a perseguir a Davi a ponto de querer matá-lo. E não foi uma nem duas vezes não, várias vezes o rei Saul tentou matar Davi, mesmo ele sendo um soldado eficiente, mesmo ele sendo submisso, ele era fiel ao rei Saul, ele era valente, mesmo com todas essas qualidades. Sabe o que Davi teve que fazer? Teve que fugir de Saul. Davi, ele sofreu com a doença do filho que ele teve com Betseba. Vamos ver? 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. Davi buscou a Deus em favor do seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrada no chão. Ele fez o que era possível, ele orou, ele jejuou, mas o menino não viveu. Daquela doença o menino morreu. Davi, ele não ficou culpando Deus porque não era do jeito dele, ele tentou fazer aquilo que era possível. Quando o menino morreu e Davi soube, Davi se levantou, Davi, a Bíblia fala que se banhou e ele foi lá para o templo, ele foi para a presença de Deus, ele foi buscar e adorar ao Senhor. Que interessante a atitude de Davi. Davi, ele sofreu muitas vezes, ele sofreu com a morte do filho dele chamado Aminon. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 13, verso 36. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Aminon foi morto pelo próprio irmão, foi morto por Absalão. Sabe por quê? Porque Absalão era irmão de Tamar e Aminon abusou sexualmente de Tamar. Imagina o sofrimento de Davi. Além do irmão ter abusado da filha dele, né, da própria irmã, ainda foi morto pelo outro filho dele. Quanta tristeza, quanto sofrimento! Davi, certa vez, ele sofreu por causa de Absalão, não só pelo fato de Absalão ter matado Aminon, mas Absalão, mais tarde, ele se rebelou contra o rei Davi, ele traiu o rei Davi e ele ainda tentou tomar o trono de Davi, mas Davi, ele era pai e Davi não queria que o exército dele matasse Absalão e Absalão foi morto. Davi sofreu também com a morte de Absalão. 2 Samuel capítulo 18, verso 32, então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços, meu amado filho Absalão, meu filho, olha a tristeza dele, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho. Davi, ele sofreu várias vezes e ele também sofreu porque o amigo dele, o amigo íntimo dele, chamado Aitofel, que segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, era avô de Betseba, o traiu se juntando a Absalão. 2 Samuel capítulo 18, verso 23, assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Os conselhos de Aitofel, a Bíblia fala que eram considerados como as palavras do próprio Deus e era seguido as suas instruções. Mas Davi, a atitude dele diante de cada sofrimento, diante de cada dificuldade, diante de
tudo o que acontecia que era desfavorável a ele, a atitude dele era orar. E ele sofreu também com a revolta dos 600 homens que ele tinha, que o acompanhavam. Aqueles homens desejaram matar a Davi pelo fato das esposas e dos filhos de todos eles, inclusive de Davi, terem sido levados cativos pelos amalequitas. 1 Samuel capítulo 30, versos 5 e verso 6. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Olha o motivo: porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Isso é muito importante diante das adversidades, nos fortalecermos, buscarmos ao Senhor, clamarmos o Senhor. E poderia citar os momentos que Davi passou fugindo de Saul, em que ele precisou abandonar a esposa dele, Mical, em que ele deixou a casa, em que ele perdeu as suas concubinas, em que ele precisou dormir numa caverna, dormir no deserto e viver errante no deserto. Eu vou começar a concluir. Davi, ele passou por muitos momentos difíceis. Eu acredito que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia não se compara com nenhuma das dificuldades que Davi passou, porque Davi passou por momentos até desesperadores, mas o segredo de Davi poderia ser o fato dele não se entregar ao desespero e dele buscar ao Senhor, porque no Senhor ele se fortalecia, no Senhor ele se animava, no Senhor ele firmava a confiança dele mais e mais naquele que era a sua esperança, que era o seu consolo, que era o seu sustento, que era a sua proteção. Davi, ele se firmava naquele que ele exaltava e naquele que exaltava a Davi e dava vitória a ele. No Salmo número 3, o verso 3 e o verso 4 diz assim: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu vou concluir dizendo para você: Davi, ele se fortalecia, ele fortalecia a fé, ele fortalecia a confiança dele dia após dia, ele vivia uma vitória por vez, ele vivia um dia de cada vez. E nós devemos fazer como Davi, para podermos vencer uma luta após a outra, sendo em todas elas sustentados pelo Senhor. E nós vamos nos lembrar que nós precisamos aprender a confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido e eu te peço para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.